Boa tarde a todos, aqui é o professor Charles, de Artes Visuais, mais uma vez. Só para esclarecer aqui, hoje vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, de 30 minutos, porque é mais sobre a gincana, tá? Então a gente vai trabalhar a gincana da sustentabilidade, então a gente vai trabalhar o tema da gincana, só que a teoria que a gente usa é sempre a mesma teoria, tá? Então a gente usa a mesma teoria de composição, né? A teoria de regra dos terços é sempre igual, tá? Você só muda o que vai ser trabalhado, mas sempre começa trabalhando o trabalho de artes usando a teoria, tá? Então você pode trabalhar qualquer tema sempre usando a mesma teoria. O que seria essa teoria? Regra dos terços, ponto áureo, valor tonal, que eu vou fazer essa aula ainda, figura e fundo, teoria da cor, né, usando cores primárias, cores quentes e cores frias. Então, todas essas teorias vão ser sempre usadas no trabalho de arte, tá bom? Então, o que eu pedi para vocês iniciarem? Beleza, acho que agora dá. Bem, então assim, a única coisa que vai diferenciar é o tema. Bem, o tema da sustentabilidade, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, às vezes fica essas palavras assim, né, gincana da sustentabilidade, né, o que deve ser isso, né? Geralmente temas relacionados à preservação do planeta, à preservação da natureza, né? O uso do material reciclado, reciclar, jogar, separar o lixo, então todos os temas que você vai fazer, né, é relacionado a isso, né, preservação da natureza, então todos os temas que você vai fazer é relacionado a isso. Então assim, que tema que eu vou fazer aqui agora? Então eu vou fazer o seguinte, você sabe que lá na escola a gente tem um espaço de reciclagem, né, então você joga baterias de celular, bateria de até de notebook, né, porque ela tem uma vida útil também, e aí você coloca ali para reciclar, porque esse material, ele leva, sei lá, 100 anos lá para se decompor na natureza. Então, para não ficar contaminando a natureza, né, porque aquilo ali tem um material químico forte, a gente recicla ou coloca num lixo específico para aquilo. Então, eu vou fazer aqui, neste tema, eu vou fazer este trabalho de reciclagem. Eu peço para que vocês tentem acompanhar, mas na hora de fazer o trabalho da gincana, só lembrando, né, vocês têm que escolher 4 trabalhos, 4 tarefas na gincana, e depois vocês vão ver a regra, cada professor está pedindo alguma coisa, e aí vocês precisam de 4 trabalhos para ganhar ponto, tá? Então só um trabalho não vale. Então é bom que você faça um trabalho de arte, faça um trabalho de língua portuguesa, pode fazer até trabalho de teatro também, de arte cênica com o professor Vitor, tá? Então assim, a gincana é para todo mundo, tá? Então a gincana todo mundo participa em qualquer matéria com qualquer professor. Tá? Bem, então no meu caso aqui, na tarefa 3, se você der uma olhadinha lá nas atividades dessa semana, da semana passada, na verdade, eu coloquei ali, a tarefa 3, ela é a nossa gincana. Então, o que é a nossa gincana? Eu vou ter que fazer um desenho que tem a ver com esse tema da sustentabilidade, né, da gincana da sustentabilidade. E aí, só lembrando, questões de preservação da natureza, reciclagem e tal. Então, como a gente tem isso já na escola, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma historinha aqui, uma pequena historinha, de uma criança levando o lixo até o lixo reciclável, né, até essa lixeira especial, né, então assim, só para ter como um exemplo. Agora, se você quiser fazer uma outra coisa, tá? Plantando uma árvore, né? Fazendo um tipo de jardinagem lá, como jardinagem não, de horta, como o Cadu fez lá na escola. Então, assim, aí você pode escolher o que você quiser. Eu só vou fazer aqui como exemplo, né? Mas você pode escolher o seu tema, você pode modificar. Bem, então, assim, antes de começar qualquer coisa, eu vou fazer a divisão, tá? Só Bem, o que eu quero dar importância aqui, então? Eu quero dar importância ao material reciclado, então, aonde vai se colocar esse material reciclado, então eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma lixeira cilíndrica, né? Um latão. E aqui eu vou fazer mais ou menos, mas depois eu vou ver como que é esse símbolo de reciclado certinho, que é tipo um triângulo, né? Só que tem setas para tudo que é lado aqui, ó. As setas se repetem, exatamente dando essa ideia de reciclar, né? Ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Mas eu vou ver direitinho aqui uma imagem aqui no Google para ficar certinho
esse símbolo. Ok, mas aí você já entendeu do que se trata. Então aqui tem uma lixeira, ela está onde? Ó, ponto áureo, aqui, ó, nesse ponto aqui. E aqui, o personagem que vai aparecer, vou colocar até uma fila, um personagem que vai aparecer aqui, jogando, né? Vamos dizer que esteja posando até para uma foto aqui, né? A gente adora fazer isso. Então ele pegou aqui o material reciclado. Então vamos dizer que ele tem aqui uma bateria, aquelas baterias que, tipo de carro, né? Mas no break também tem esse tipo de bateria. E ele está lá feliz porque ele está fazendo o seu papel lá de reciclar material. Bem, então só lembrando que a gente faz um desenho bem simples no início, para depois a gente definir o que vai fazer. Essa parte de desenho, ela é importante, claro, né, a técnica do desenho. Mas agora, não se preocupe com isso não. Eu quero que você se preocupe com as regras dos textos e agora, mais ainda, como a gente está falando do tema, né, o tema da sustentabilidade, mais ainda com o tema. Então, assim, o tema é como se fosse o título do trabalho. De que você está falando? Está falando de quê? Né? Não é da reciclagem? Então, assim, você vai trabalhar com esse tema, né, com o tema da reciclagem. Da reciclagem, não, da sustentabilidade, que pode ser uma das questões da sustentabilidade, pode ser a reciclagem. Ok? Deixa eu ver essa mão aqui, segura aqui, não, dedão aqui. Dedo aqui, dedo aqui. Bem, então, o que você está vendo aqui? Primeiro, o latão, que vai ser, né, a lixeira para reciclado, de lixo reciclado. Então, ela está exatamente nesse ponto áureo. Olha a diagonal que faz aqui, ó, faz uma diagonal. Só riscar aqui rapidinho, só para você ver, ó, ó. Essa diagonal é o olhar indo daqui para cá. Então, o primeiro plano, tá os dois no mesmo plano, mas assim, como se fosse o primeiro plano, a lata de lixo, e o que está acontecendo? Alguém está jogando lixo ali, um lixo reciclado. Deixa eu colocar ele com uma roupa mais de aluno aqui, né? Tá parecendo. Deixa eu botar uma camisa do uniforme. Tá frio, então ele tá com duas camisas. Vou botar aqui aquela camisa antiga do uniforme, que tinha uma faixa azul aqui no meio. Deixar de calça jeans mesmo. Ok. Bem, então aqui a gente tem os dois, o personagem principal, né, que é o aluno jogando ali, está posando para uma foto, como se ele tivesse alguém falando, peraí que eu vou tirar uma foto para botar no Instagram, lá como o Cadu sempre fez, né? E aí ele vai colocar o lixo, né, esse lixo reciclado, aqui uma bateria, pode ser uma bateria, pode ser bateria de celular, pode ser aquelas baterias de carro, bateria, né, que depois ela tem uma vida útil, você não quer reaproveitar, esse lixo não pode ser jogado no lixo comum, né, tem que ser jogado no lugar certo. Bem, então aqui, vou botar a mochilinha dele, né, porque vocês não largam a mochila, vou botar a mochilinha aqui atrás. Então, só lembrando, né, o detalhe bem simples aqui para a gente poder fazer depois os detalhes com a canetinha. Bem, agora só que ele está na escola, né? Então eu tenho que definir isso aqui para que você entenda que isso aqui é o corredor da escola. Então, vou fazer de uma forma mais simples, né? Lembra que eu fiz isso na outra aula? Vou botar uma parede aqui, ó, as verticais não mudam, e vou fazer como se fosse aqui um ponto de fuga, mais ou menos, né? Porque essa aula a gente não teve ainda, é usar os quadros de 45, esses quadrozinhos aqui, esse triângulo, né? Você usa ele aqui, puxa uma linha para cima, e aqui, ó, você joga essa linha um pouquinho, eu vou até usar outros quadros, esses quadros de 30, para fazer essa linha aqui de baixo. Aqui seria a parte do chão. Esse detalhe é efeito que dá o 3D, tá? Então, é uma técnica mais avançada, eu estou fazendo aqui só para ilustrar o desenho, mas não se preocupa não, porque isso aqui é uma técnica bem avançada de perspectiva, vocês não aprenderam isso ainda, então não vai tentar fazer se não souber não. Bem, e aqui, né, vou botar aqui o teto aqui vou botar mais para cá, porque aquela parte lá da escola é larga, né? E aqui foi o seguinte, tem uma escada aqui, né? Mas eu não vou fazer não, vou fazer como se ele estivesse no corredor fechado, para ficar mais simples. Isso vai complicar o desenho para vocês. E até porque também não estou vendo, né, o desenho,
o ambiente, né, real. Então, eu estou inventando aqui de cabeça, então às vezes fica difícil. Bem, então aqui só ele está dentro de um cubo, né, então é como se fosse um cubo aqui, como se estivesse numa salinha. Aqui seria infinito, né, então ele vai até o portão lá da quadra, então ele vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Vou estar até mais longe aqui, ó. Vai lá até lá embaixo. Aqui seria mais ou menos aqui, ó. Até o portão da quadra lá. Aqui. Tá, então aqui eu fiz o personagem principal neste ambiente, né, que é um ambiente da escola, né, que lembra a escola, né, obviamente a gente não está fazendo o desenho realista aqui, então é só para lembrar, então seria o seu tema. Bem, então vamos lá, agora a gente vai fazer a parte de caneta, né? Você vai pegar uma canetinha, ou uma caneta Bic, deixa eu ver se eu tenho uma, isso aqui é bem fininho. Então hoje eu vou fazer com uma caneta um pouquinho mais fina, que da outra aula eu fiz com uma caneta bem grossa, então aqui usando uma caneta fininha, só lembrando, estou fazendo um desenho bem simples, né, sem muitos detalhes, é só mais para a gente exemplificar esse tema, tá? Então, seguindo aqui as linhas que eu já construí, agora eu vou fazer com um pouquinho mais de capricho, mais lento, né? Você não precisa correr, lembrando, eu já falei isso uma vez numa aula, trabalho de arte não significa terminar rápido. Vou botar ele até com a mão, tentar aqui, segurando ao mesmo tempo, fazendo um joinha. Ok. Tá com duas blusas, né? Uma do uniforme por cima e uma camisa por baixo. Feliz aqui, né? Fazendo o papel dele ali de aluno consciente. E o estilo aqui, se você quiser mudar, eu quero fazer uma menina. Eu quero fazer um menino com cabelo enroladinho, ou cabelo raspadinho, né, na régua. Ok, não tem problema, tá? É só, eu estou fazendo esse, que é esse que eu faço sempre, então facilita para mim. Agora, se você quiser mudar o estilo, quiser mudar o gênero, fazer uma menina, fazer ele junto com outro colega, ok, tá? Aliás, até o tema, tá? Você não precisa seguir exatamente esse tema aqui, tá? Você pode mudar, em vez de ser reciclagem, você pode fazer ele plantando uma árvore, tá? E aí você vai pesquisar, isso é um trabalho de vocês, né? Por isso vale ponto. Você vai pesquisar o que, que seria mais adequado para esse tipo de trabalho, com esse tema da sustentabilidade. Então, eu estou dando uma pequena cola, né? Pequena ajudinha aqui de tema, mas você pode seguir, fazer o tema que você quiser, até pesquisar outros temas. Isso é fácil, né? Só você pesquisar, né? Pode ser pela internet, pode ser pedindo opinião a uma outra pessoa, e vai fazendo aí o seu trabalho mais original. Não precisa copiar exatamente igual a esse. Agora não, agora você vai fazer o mais próximo possível. Bem, então aqui, detalhe da roupa, já começa a definir. Então, estou fazendo ele de calça jeans, pode fazer de bermuda também. E sempre lembrando, né, assim, mesmo que você tenha alguma dificuldade no desenho, né, não tem problema. O importante é você respeitar primeiro essas regras aqui. Eu sei, ó, eu sempre vou dividir a regra dos terços, né, deixar com 9 retângulos. E a outra coisa é que você faça, mesmo que seja um desenho mais simples, com muito capricho, tá? Não faça qualquer desenho rapidinho e tá bom, e passa o lápis ali correndo, né, com a mão suada, com a mão suja de comida.
Não, nada disso. Você tem que se preparar para fazer o trabalho, qualquer um, seja qual for o trabalho, você tem que se preparar. De arte, mais ainda, porque senão ele fica todo borrado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui foi até bom. Ó, o pé está quase no limite aqui do trabalho. Eu teria que subir um pouquinho mais. Mas tudo bem, não tem problema, mas isso aqui teria que ser corrigido, tá? Ele não pode sair dessa parte aqui. Então, isso é até bom que tenha acontecido, que isso aqui é considerado um erro, tá? Eu não posso deixar o pé dele passando dessa margem. Por isso eu fiz a margem. Então, é importante que você, esse erro sirva como um exemplo aí que não pode acontecer. Ó, esse aqui está tudo certo. Ele não passa da margem. O pé, claro, né, vai ficar no limite mesmo, né, o pé está no chão ali, então ele vai ficar sempre no limite mesmo da margem. Mas esse aqui não poderia passar. Como a gente está fazendo ao vivo aqui, correndo rápido, então às vezes isso acontece. Mas não tem problema não, só depois eu corrijo isso aqui na edição. Se você faz no computador, né, você pode até subir aqui, se quiser, mas aqui à mão não tem jeito. Bem, eu vou colocar uma caneta um pouquinho mais grossa, não vou usar nem régua aqui, tá? Vou fazer direto para fazer a lixeira, então para ficar bem, bem forte aqui. É como se fosse um copo gigante, né? E ela está tendo uma distorção aqui, ela parece um copo, é como se tivesse visto um pouquinho assim por cima, né? Então, aqueles galão de metal aqui, né? Agora eu vou fazer o seguinte, e é uma coisa que vocês têm que fazer também sempre quando vai desenhar, tá? Aqui são vários reciclados, né? Então muita gente já participou. Então eu vou colocar aqui como se fosse a sombra, né, de várias baterias, né? Materiais reciclados, computadores velhos, enfim, eletrônicos, todos esse tipo de lixo que se você deixar, ele fica ali na natureza durante séculos e ele não é degradável, né? Então por isso você tem que reciclar. Bem, eu vou agora dar uma pesquisada aqui, a imagem desse símbolo do reciclado. Eu sei que é mais ou menos assim, mas eu quero ver exatamente como ela é. Então eu vou aqui no tio Google e coloco a pesquisa aqui, símbolo reciclado, ou reciclagem, né? Símbolo de reciclagem. Vamos lá, ok. Aqui já começa a aparecer ali, ó, a imagem deles ali. Beleza? E eu gostei desse aqui. Isso aqui é até para vender, eu acho. É uma placa para vender. Deixa eu ver. Não, aqui está vendendo. Deixa eu ver só a imagem só. Aqui, aqui. Bem, aí eu vou deixar aqui do lado, ó, e vou copiar, né? Pode ser esse aqui. Eu vou copiar para ficar mais ou menos igual. Então aqui tem uma seta. Ela para, né? Não vai até o outro lado. Faz a curva como se fosse um triângulo. Aqui. Aqui outra seta. É claro, você está fazendo sua interpretação, tá? Não precisa ser idêntico, né? Aqui, mesma coisa. Então, só lembrando que ele faz essa volta, nesse looping, né? Então, uma seta vai emendando na outra e eternamente. Aqui. Beleza, está mais ou menos. Isso aqui, para você desenhar, isso aqui seria fazer um triângulo certinho. Mas já deu para entender do que se trata, né? Então, aqui depois pode pintar depois. Verde, né? Sempre é o reciclagem, que é da natureza. Então, é isso que você faz. Tem dúvida de algum detalhe, você usa uma imagem da internet para você copiar. Não tem problema nenhum nisso, tá? Todos os profissionais fazem isso, nem toda imagem você tem que saber de cabeça. Agora eu vou passar aqui uma linha mais escura para marcar mais, né? Por baixo, principalmente das linhas, como se a parte de baixo do braço, né? Então essa parte de baixo aqui, um pouquinho mais escura. O desenho fica mais bem definido, né? Ele aparece mais. Então aqui por dentro da calça. Se você não tiver essa canetinha, você pode usar a caneta Bic, tá? Como eu já falei. Aquela caneta Bic preta, comum, compacto, a Bic é melhor, porque é uma qualidade melhor, né? Ela é mais resistente, ela dura mais, falha menos, né? Pelo menos é a experiência que eu tenho.
Aqui, ok. Fiz a sombra debaixo do queixo também, né? Você sempre escurece um pouquinho mais aqui. Cabelo, já vou pintar de uma vez para elimina aqui já parte de pintura. Ok. Sombra aqui da mochila. Perfeito. Então tá. Bem, agora, antes de pintar, eu vou passar para a parte do fundo aqui. Na verdade, eu não vou nem pintar agora, tá? Porque senão não vai dar tempo aqui da gente ter um pouquinho de tempo aqui para gente aqui de falar, tirar dúvidas, essas coisas. Então aqui eu vou fazer como se aqui fosse aquela parte da escada, né? Fiz aqui detalhe mais avançado, tá? Mas só para você entender do que eu estou fazendo, mas não se preocupa com isso não, tá? Esse aqui é um detalhe que não era nem para eu estar fazendo aqui, porque a perspectiva já é mais difícil. Aqui aquela escadinha lá da escola, né? Só para lembrar, tá? Não estou fazendo rapidinho aqui, só para lembrar o que espaço que é da escola ali. Ok. Feito. Nesse tempo recorde até que tá bom. Não tá perfeito não, mas tá bom. Ok? Bem, então o que a gente tem aqui? O espaço principal, né? Que é a parte do corredor. O fundo aqui, que seria essa parte da quadra aparecendo. Depois você vai pintar isso aqui, né? Aqui seria essa área aqui da próxima secretaria, né? Ali do lado acho que tem um almoxarifado, alguma coisa assim. Beleza? Bem, então agora o que você vai fazer, né? Eu vou ficar por aqui nessa parte de exemplo, mas você vai fazer uma pintura, né? Então você vai usar a técnica de pintura, usando cores quentes na frente e as cores frias atrás, mas primeiro você tem que dar uma caprichada nesse desenho aqui. Sempre lembrando, né, quando você chega no final do desenho, tem um montão de linha aqui, tudo riscado, você vai apagar, né? Então você vai pegar sua borracha devagar e vai dar uma apagada, né? Essas linhas principais aqui vão ficando, já estão contornadas, ó. Aí você vê isso aqui, ó, esse pedacinho não contornei, eu esqueci de contornar, ó. Você vai apagando. Ele vai ficando mais limpo, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de contornar aqui em volta, já vou fazer isso. Principalmente essa parte central, né? Essa parte é principal. Bem, então aqui, só para finalizar, a margem. Hoje a aula é rapidinha, tá? É só para mostrar o tema mesmo da gincana, a gincana da sustentabilidade. E aí eu vou pedir para que vocês participem. Ó, como eu errei aqui, eu vou colocar um pouquinho mais embaixo. Errei não, é porque eu exagerei aqui no pé dele, aqui ele passou, ó, já está no limite aqui, ó, ui, quase que passa. Pronto, deu. E aqui, ó,
eu fechei a margem. Pronto, o desenho está pronto. Colorindo, né? Ah, eu pedi para vocês usarem ou lápis de cor ou guache, tá? Guache é aquela tinta que você mistura com água. Quem não tiver, pode ser lápis de cor mesmo, mas quem tiver, é até mais fácil, para essas áreas grandes aqui, para pintar é mais fácil. Tá bom? Então, sim, você tem aqui o tema da gincana, da sustentabilidade, um deles, e você vai fazer uma pesquisa para fazer o seu tema. Tá bom? Vou pedir isso para vocês, tá? Bem, então agora quem tiver alguma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação e vocês podem ir tirando, assim, alguns minutinhos mesmo, tá? Porque eu tenho que ir para outra aula.